Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar todos presentes, cumprimentar nosso povo de Itaúsu, povoado de Vilas Boas, zona rural, meu querido povo de Ordalha e os internautas do Facebook, com boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Wesley da Marciana para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra hoje se encontra no Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Agora eu convido a todos para a gente estar rezando, orando um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberto a fase do expediente do dia. Solicito nosso assessor jurídico a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária de 2024, levada a efeito às 20h10 do dia 18 de abril de 2024, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, em Itaúsu, Goiás, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Narciso Silva Meirelles, Ardelande Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, vereadora Kênia Vicente Pedroso, Luiz Antônio Batista de Moraes, Colemar Vicente da Silva. Ausentes os vereadores Wesley Jean Silva Pedrosa, Júnior César Silva Felisberto, Abnítio, verificadas as formalidades legais e regimentais sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou aos presentes e solicitou ao vereador Luizinho que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então, declarou aberta a fase do expediente do dia, colocando em votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada à unanimidade. Foi, então, solicitada a leitura do expediente do dia, que constituiu em 1. Leitura do parecer do CCJ ao projeto de lei 03/2024, de autoria do Poder Executivo, que ratifica as alterações do protocolo de intenção contrato do Consórcio Intermunicipal Brasil Central Goiás, referentes à gestão associada de serviços públicos, direitos e deveres dos consorciados, estrutura organizacional, cargo em comissão, cessão de servidores ao consórcio e licitação compartilhada. Leitura do requerimento número 034/2024, de autoria do vereador Colemar, que requer a construção de quebra-molas na Avenida Cruzeiro do Sul, em frente à distribuidora Zero Grau. A seguir, o senhor presidente declarou encerrado o expediente do dia. Em ato contínuo, declarou aberta a ordem do dia, colocando separadamente, em única discussão e votação, o requerimento número 034/2024 e o parecer da CCJ ao projeto de lei 03/2024, e em primeira discussão e votação, o projeto de lei 03/2024, no qual foi aprovada a unanimidade. O senhor presidente encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores que utilizariam a tribuna para as considerações finais, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Por fim, o presidente da Casa, Fernando, agradeceu mais uma vez a presença de todos, colocou-se à disposição e, nada mais havendo a ser tratado, convocou os nobres edis para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 23 de abril de 2024, terça-feira, às 19h30, na Câmara Municipal de Itaúsu, e declarou encerrada a sessão, cuja ata foi redigida pelo senhor Leonardo Henrique Coimbra, diretor da Casa, a qual
Após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos senhores secretários. A íntegra da sessão poderá ser acessada no Facebook oficial da Câmara Municipal pelo link supramencionado. Fernando Roberto da Costa, presidente, Ardelândia Oliveira Silva, primeiro secretário, e Wesley Jean Luiz Pedrosa, segundo secretário. Lido, senhor presidente, a ata. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o doutor Fernando para fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 015/2024, de 10 de abril de 2024, dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025, ano referência de 2025 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaúsu, Estado de Goiás, no interesse superior e predominantemente do município e em comprometimento ao mandamento constitucional estabelecido no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhor presidente, o projeto constitui essa emenda do projeto, ele constitui em 40 artigos. Pode dispensar a leitura dele todo? Parecer prévio, TCM Goiás, a resolução número 030 de 2011, de 2008, 03011 de 2008, exercício do ano de 2004, processo número 32014411007, de responsabilidade do senhor Valmir Renan da Silveira. Resolução número 030 de 2011 de 2008. Trata do recurso de revisão interpretado pelo senhor Valmir Renan da Silveira, condição de ex-prefeito do município de Itaúsu, visando a reformar a decisão proferida nas resoluções número 5673/2005 e 00537/2006, exaradas no processo 7735/2005 e 16794/2005, que manifestou o parecer pela rejeição das contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2004, em razão das seguintes irregularidades: não existência de disponibilidade em caixa para acudir despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres de 2004, que perfaziam R$ 198.688,33, resultando em desobediência ao disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorreu em 2004 o desequilíbrio orçamentário e financeiro, pois as despesas a pagar do exercício totalizaram R$ 244.536,39 e o saldo disponível em 31 de dezembro de 2004 correspondia a R$ 42.400,74, evidenciando o saldo a descoberto na ordem de R$ 202.135,65, descumprindo dessa forma o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, culminando pela determinação da formalização de processo de imputação de multa em desfavor do ex-prefeito, no valor correspondente a R$ 2.231,24. O recurso foi recebido, a referida peça recursal foi protocolizada pelo ex-prefeito em 11 de setembro de 2007 e recebida pela presidência do Tribunal de Contas do município nos termos do artigo 111, combinado com o artigo 10, parágrafo 10, ambos do Regimento Interno do TCM Goiás, consoante o despacho dos 2989/2007 de folhas 327, volume 4, das razões do recorrente, visando a reforma das decisões proferidas por meio das resoluções 5673/2005 e 00537/2006. A administração do município de Itaúsu apresentou novos documentos. Tramitação processual regular, manifestação da auditoria de contas de governo a respeito do recurso interposto, foram apresentados os seguintes documentos: cópia do contrato firmado com as empresas Alves e Alencar Construtora TDA para a confirmação do valor inscrito e resta a pagar no montante de R$ 140.588,19, vinculado à liberação de recurso de convênio firmado entre o município de Itaúsu e o Ministério da Saúde, FUNASA. 2. Primeiro termo aditivo do contrato firmado entre o município de Itaúsu e a empresa Alves e Alencar Construtora LTDA, prorrogado até 28 de fevereiro de 2006, a empresa de serviços e o acerto final do contrato. Foi apresentada também a ordem de serviço para execução dos serviços de construção. 3. Os mapas
primeiro, segundo e terceiro das medições da construção do aterro sanitário. 4, a relação dos elementos que compõem o passivo financeiro, discriminando Alves e Alencar Consultor TDA no montante de R$ 140.588,19, não processado. Movimentação orçamentária regular. Dos limites constitucionais, a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino correspondeu ao montante de 26,61% dos impostos transferidos, quando a Constituição Federal exige 25%, estando cumprido o artigo 212 da Constituição Federal. Com as ações de serviço público de saúde, as despesas atingiu o percentual de 18,15% do produto da arrecadação a que se refere o artigo 6º, inciso 3º da emenda constitucional número 029, portanto, atendendo ao limite constitucional, que é de 15%. Foi gasto com o pessoal durante o exercício financeiro o percentual de 35,35% das receitas correntes líquidas, estando de acordo com o previsto na Lei Complementar 101/2000. As inscrições resta pagar no exercício foi no montante de R$ 244.536,39. A sua disponibilidade em 31 de dezembro de 2005 foi de R$ 44.726,86, assim discriminado. Resta pagar. A inscrição em resta pagar de 244.000, sua disponibilidade de 44.726,86. Considerando o parecer 2.437/2008 do Ministério Público junto ao TCM Goiás, as folhas 365, 366, que faz parte integrante deste. Isso suposto resolve o Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes, seu colegiado, conhecer o recurso, dar provimento para a reforma da decisão contida na Resolução 5673/2005 e 00537/2006, no sentido de manifestar pela aprovação das contas examinadas no município de Itauçu, referente ao ano de 2004, sob a responsabilidade do senhor Valmir Renan da Silveira. Tribunal de Contas do Município, 14 de maio de 2008. Parecer prévio ao exercício de 2004. Parecer prévio número 00518/2005, processo 06470/2015, Itauçu, contas de governo, período 2014, responsabilidade Moacir Dias Barbosa. Município de Itauçu, prestação de contas de governo, exercício 2004, parecer prévio pela aprovação com ressalvas, imputação de multa, recomendações, voto divergente. Trata-se da análise das contas de governo do município de Itauçu referentes ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Moacir Dias Barbosa, chefe do Poder Executivo, protocolizadas na sede deste tribunal em 22 de abril de 2015, na forma prevista no artigo 27 da Instrução Normativa 012/2014 e 04 de 04 de dezembro de 2014, para apreciação e emissão de parecer prévio, nos termos do artigo 6º da Lei Estadual 15.956/2007, de orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios. Resolve o Tribunal de Contas dos Municípios pelos membros integrantes manifestar à respectiva Câmara Municipal seu parecer prévio pela aprovação das contas de 2014, responsabilidade do senhor Moacir Dias Barbosa, chefe do governo de Itauçu, do município de Itauçu, com as ressalvas contidas nos itens 7.1, 7.3 e 7.4. Imputar multa ao senhor Moacir do município do Poder Executivo, que segue.
conhecer do no mérito dar-lhe provimento, reformar o acordo 08081 de 2016 no sentido de considerar sanada a irregularidade apontada no item 2, ressalvar a irregularidade indicada no item 1, manifestar à Câmara Municipal de Itaúsul parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas de governo de responsabilidade do senhor Moacir Dias Barbosa, prefeito do município, no exercício de 2015. 2.1.4. Manter a determinação de formalização de processo de imputação de multa ao prefeito, porém reduzir-se valor de R$ 1.600 para R$ 1.000 em razão da permanência pela apresentação incompleta do relatório conclusivo da Comissão Especial de Inventário Anual dos Bens Patrimoniais, desconstituídos pela falta de motivador do cancelamento da dívida ativa no exercício de referência R$ 300 e pela inscrição de resto a pagar no valor de R$ 300. Apresentação, chefe de governo, Moacir Dias Barbosa, irregularidade para incompleto relatório conclusivo da Comissão Especial de dos Bens Patrimoniais. Dispositivo legal, artigo 85, 95, 96 da Lei Federal 4.320. 2. Manter os demais termos do acordo 08081, 2016, especialmente no que se refere às ressalvas mencionadas nos itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8, cujas matérias não foram devolvidas ao tribunal para apreciação. Ressaltar que, na análise deste recurso, as informações apresentadas SICOM, TCM e com os documentos constantes dos autos foram consideradas sob o aspecto da veracidade ideológica presumida. A Superintendente de Secretaria. Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, Goiânia, 7 de junho de 2017. Lido, senhor presidente. Essas eram as matérias do expediente do dia. Declaro encerrado o expediente do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do parecer prévio do TCM Goiás, número Oi. Vereador Colemar Vicente. A favor. Vereador Narci Meirelles. A favor. Vereador Wesley da Marciana. Acompanhe o TCM. Vereador Gilberto Fonseca. Eu estou com o TCM também. Vereador Luiz Antônio. A favor. Vereador Adelano. A favor, presidente. Vereador Fernando de Ordalha. A favor. Vereador Seninha. A favor, presidente. Aprovado. Discussão do processo número parecer prévio do TCM Goiás, número 00518/2015. Processo número 06470/15. Exercício do ano de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Moacir Dias Barbosa. Senhor presidente, deixa eu fazer um pedido aqui. Eu tenho certeza que esse pessoal está aí, às vezes não entendeu o
porque vocês estão acompanhando a leitura, né? Eu gostaria que o nosso assessor explicasse, né, o que o TCM fez, que aprovou. Nós acabamos de votar aí o do Valmir, né, o balancete do Valmir, que foi, pelo que eles entenderam, foi rejeitado e depois foi consertado, né? Hã? Hã? Pois é, mas foi arrumado, o TCM aprovou, então por isso nós votamos. Agora, esses dois que vêm aqui, são 2 anos do 14, 15. Eu gostaria que explicasse, que eu acho que vocês também entenderam assim, pouca coisa sobre essa leitura aqui, né? O que nós vamos votar. Se puder fazer isso, só um resumo. Tá. Pode ser, doutor? Sim, senhor presidente. Só eu identificar aqui onde que está o 2014. O Tribunal de Contas dos Municípios, o ex-prefeito apresentou as contas dele. Elas foram inicialmente rejeitadas pelo Tribunal de Contas sobre algumas irregularidades. Deixa eu encontrar aqui. Aqui no parecer da comissão é mais fácil de encontrar, porque já está... É bom, né, deixar claro para vocês votarem com segurança. Só um minuto, senhor presidente, eu vou identificar aqui. Tranquilo. O Tribunal de Contas apreciou as contas de 2014 e identificou algumas irregularidades. Dentre as irregularidades estavam abertura de vista. Aqui. Relatório conclusivo da comissão especial designada para fazer o inventário anual dos bens patrimoniais não apresentado. O município de Itaúsu, em todas as gestões, todo final de ano, ele tem que fazer o inventário, patrimônio dos bens do município. Precisa de falar quantos veículos que tem, quantos imóveis que tem, tudo que o município adquire durante aquele ano é necessário que seja feito um inventário no final da gestão. Então, no ano de dezembro, isso é regra para todos os prefeitos. Precisa de fazer o inventário até mesmo para que o Tribunal de Contas possa acompanhar o que o município comprou, o que ele adquiriu, se ele adquiriu um pneu, se ele adquiriu um trator, se ele adquiriu uma van, se ele adquiriu um imóvel, se ele comprou alguma coisa. Ou seja, tudo que ele comprou e aquelas coisas que não estão prestando mais, que já são inservíveis, o que foi feito com isso, se deu baixa. Por quê? Para que o tribunal possa fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro público. O ex-prefeito, na época, não apresentou esse inventário. Não foi apresentado no ano de 2014 e o Tribunal de Contas inicialmente rejeitou as contas por esse motivo. Aí o chefe do Poder Executivo veio e apresentou a manifestação dele. A manifestação foi a seguinte: não houve tempo hábil para que a comissão seja formada e que efetivamente realizasse de maneira minimamente satisfatória o inventário anual dos bens patrimoniais dentro do exercício, uma vez que é um trabalho minucioso que demanda certo tempo. Enfim, comprometemos a realizar no exercício seguinte o referido inventário, pois teremos tempo suficiente para um levantamento detalhado dos bens patrimoniais do município. Essa foi a justificativa e o tribunal acolheu essa justificativa para fim de aprovar. Porém, o inventário não foi feito. Segunda irregularidade, ele ressalvou. Foi uma ressalva, porém a questão ficou sem ser feito, né? Prestação de contas não publicada no site oficial do município na internet, no site do município, de forma permanente, de acordo com o artigo 48, conforme consulta realizada, o Tribunal de Contas realizou no dia 18 de maio de 2015. O chefe do Poder Executivo apresentou a seguinte justificativa. Manifestação. Esclarecemos que na data
da referida pesquisa, da publicação por parte da Secretaria de Contas, houve problemas técnicos que impediram a viabilização da prestação de contas em questão. Todavia, o site já se encontra em perfeito funcionamento, devendo ser feita nova consulta da publicação exigida. Aí apresentou aqui o site, documentos públicos, Diretório 2014, Diretório Poder Executivo, Diretório Balanço Geral 2014. E o tribunal também acolheu essa justificativa, entendeu que após isso foi verificado, foi a primeira vez que o tribunal analisou foi em maio. Aí depois, na data de quase um ano depois, o tribunal olhou novamente e viu que estava publicado. Considerou ressalvada essa questão, aprovou com essa ressalva. Porém, lá na época não estava no site da transparência, apenas um ano depois. Irregularidade, item 7.3, terceira irregularidade. Relatórios exarados pelo controle de interno não tratam dos assuntos relacionados no artigo 27 da instrução normativa. Ou seja, o controle interno, todas as contas, no final, o controlador interno do município, hoje aqui quem faz esse papel é a Érica Arantes, na época eu não sei quem era o controlador, aqui não está identificado, inclusive não foi identificado, não apresentou esse relatório, aliás, apresentou o relatório, mas apresentou com um assunto diferente. O tribunal notificou e o chefe do executivo respondeu da seguinte forma: notificado a se manifestar sobre o relatório, sobre o qual o TCM diz não estar de acordo com a instrução normativa, o controlador intermunicipal diz que atendeu todos os itens previstos na normativa dentro das ações praticadas no exercício, solicita ainda que, em caso essa secretaria constate a omissão, que algum fato não citado no relatório, pede-se a gentileza de apontar especificamente qual seja para que mandemos o relatório complementar. Ou seja, o controlador interno disse que estava de acordo, ele insistiu e pediu para que o tribunal, se entendesse o que estava faltando, que falasse o que estava faltando. Aí o tribunal veio, analisou a questão, considerando a ausência de manifestação por parte do sistema de controle interno, não impossibilitou a análise das contas. Entendeu? O tribunal ressalvou também. Inicialmente entenderam que era pela rejeição. Depois, com essa explicação que foi dada, o tribunal mudou o entendimento e aprovou as contas com essa ressalva. Ressalva de que a falta da análise do controle interno não impossibilitou que o tribunal analisasse as contas. Então, ressalvou e aprovou também. 7.4, quarta irregularidade. Procedimento de alienação de bens patrimoniais efetivada no exercício, considerada ilegal pela Secretaria de Licitações e Contratos. Secretaria, o Tribunal de Contas, ele tem vários departamentos. Tem a parte técnica, que são o pessoal concursado, né, os que faz as análises, os controladores lá internos não, os analistas de sistema de controle externo, e tem também os conselheiros, que são os que julgam por finalmente, né? Quando vai para o plenário, são 7, eles que julgam o que o pessoal, os técnicos fazem. A parte técnica do tribunal manifestou pela irregularidade da alienação de bens patrimoniais. Bens patrimoniais são os bens imóveis, os terrenos, os imóveis, né? O tribunal entendeu que foi feito de forma irregular, que não foi efetivada, a comissão não foi montada da forma correta, e os recursos, não foi possível avaliar as vendas, as alienações feitas pelo município, não identificou a destinação do recurso. A venda de um bem patrimonial, de um bem imóvel, ela tem que ser utilizada para aquisição de outro bem imóvel, ela não pode ser utilizada para pagamento de folha de pessoal, ela não pode ser utilizada para outra finalidade. O Tribunal de Contas não conseguiu identificar o que foi feito com o recurso, até mesmo porque não foi apresentado. O que não foi, das alienações que foram feitas pelo município, o Tribunal de Contas não conseguiu identificar qual destinação desse recurso, né? O gestor, na época, ele não apresentou. Ele não identificou a destinação do recurso obtido através das alienações. Vendeu o imóvel, o dinheiro entrou e deveria ter sido adquirido outro imóvel, ou, se não fosse adquirido outro imóvel, que fosse feito pagamento dos débitos previdenciários com fundo de previdência parcelados. Só aqueles que foram parcelados. Mas não foi identificado isso. O chefe do executivo, na época, apresentou a seguinte justificativa. A Lei 5.194, de 24 de dezembro de 66, citada, não determina que a comissão de avaliação do município seja composta por profissional da área de engenharia.
Trata-se de uma lei que apenas regula os exercícios das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Portanto, a referida comissão, constituída pelo município de Itaúsu, não possui profissional da área de engenharia, sendo composta por servidores experientes e capacitados para o desempenho da função. O laudo de avaliação foi realizado por comissão de avaliação composta por servidor do município capacitado para o desempenho dessa função, sendo que o valor do bem avaliado seguiu a média dos valores praticados no mercado imobiliário municipal no período do processo de alienação. Seguem anexos os exemplares com indicação clara da publicação, do nome, jornal, data da edição. Houve um equívoco por parte da secretaria, pois o procedimento licitatório foi realizado através de concorrência e não leilão público, como apontado. Pede-se que a leitura do processo de concorrência para confirmação e consequente desconsideração desse item. Justifica que não há qualquer legislação que obriga o município a vincular na lei autorizativa da alienação de bens imóveis a destinação do numerário recebido. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 44, prevê é que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada, por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio dos municípios. Portanto, a lei apenas restringe a aplicação dos recursos em despesas correntes, sendo a destinação obrigatória do numerário feita para despesas de capital em geral. Contudo, seria redundante textualizar na lei municipal autorizativa da alienação o que já é previsto na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, aplicar as receitas de capital oriundas de alienação e despesa de capital. O tribunal entendeu, considerou, ressalvou e aprovou as contas. Então, foram esses aí os itens referentes ao... Esse aqui é apenas, está em discussão agora, é o... Com ressalvas. As 4 irregularidades. Está em discussão agora é só o 2014, né? Aí o 2015 é o próximo passo. Em única votação do parecer prévio do TCM Goiás, número 00518/2015, processo número 06470/15, exercício do ano de 2014, responsabilidade do ex-prefeito, senhor Moacir Dias Barbosa. Votação por chamada. Vereador Luiz. Eu rejeito, senhor presidente. Vereador Seninha. Sou contra, presidente. Vereador Gilberto Fonseca. Eu vou abster meu voto. Vereador Adelano. Contra, presidente. Vereador Wesley da Marciana. Acompanho o TCM. Vereador Fernando de Ordalha. Contra. Vereador Narci. Sou contra também, presidente. Vereador Colemar Vicente. Contra. Declaro reprovado. Discussão do parecer prévio do TCM Goiás, número 08081/2016. Processo número 06538/16. Exercício do ano de 2015, de responsabilidade de ex-prefeito Moacir Dias Barbosa. Vai pedir, vereador? Vai pedir para apoiar? Então, vamos lá. O 2015, as irregularidades. Irregularidade número 1. Cancelamento de créditos inscritos na dívida ativa no montante de R$ 77.787, sem comprovação de fato motivador. Inscrição na dívida ativa é o seguinte, por exemplo, se um cidadão ficar devendo um IPTU no valor de R$ 1.000, vamos supor que seja R$ 1.000, e não pagou, e passou do exercício financeiro, passou de um ano para o outro, é obrigação do prefeito ir lá e fazer a inscrição dele na dívida ativa. E tem que ficar, essa dívida tem que ficar lá consignada, como se fosse colocar o nome da pessoa no Serasa, um exemplo só, bem rudimentar. Mas ela fica inscrita na dívida ativa e ela só pode sair daquela dívida ativa se o cidadão for lá e pagar, ou se o município entrar com ação judicial lá na justiça e o juiz bloquear um bem, alguma coisa, até que essa dívida seja paga.
Aqui no ano de 2015 foram cancelados R$ 77.787 sem justificativo plausível. Então foi cancelado essas inscrições e aí o tribunal inicialmente rejeitou por esse motivo e o recorrente apresentou o seguinte justificativo para o tribunal. Quando da abertura de vista, justificamos, em primeiro momento, que o cancelamento citado se tratava de créditos inscritos em dívida ativa que haviam prescritos. Porém, revendo com atenção o relatório de detalhamento da dívida DA, concluímos que houve uma falha na comunicação entre o setor de arrecadação e o gabinete do prefeito, onde equivocadamente foi entendido que os valores constantes da coluna valor cancelamento eram de créditos prescritos, o que de fato não é. O que ocorre é que no software de arrecadação, quando o contribuinte pede para gerar um boleto de crédito inscrito em dívida ativa e o mesmo não paga na data do vencimento, o sistema automaticamente cancela esse DUAN e gera outro com um novo número de inscrição na dívida em DA. Mas o valor inscrito não deixa de existir, ele apenas é somado a outros débitos inscritos em DA, em nome desse contribuinte, permanecendo assim o crédito a receber pelo município. Para comprovação, vamos demonstrar um desses casos a título de amostragem para embasar a justificativa conforme segue abaixo. Aí vem a explicação, ele apresentou lá, houve um motivo, uma falha no sistema. E o tribunal acolheu essa justificativa e essa falha ela foi sanada, ela foi corrigida. O item 2, inscrição de resta a pagar no valor de R$ 386.326,87, sem suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo com o princípio do equilíbrio das contas estabelecido no artigo 1º da Lei Complementar. Isso aqui é o seguinte, essa irregularidade de R$ 386.000 é nada mais, nada menos que dívida maior do que receita. Ou seja, o município ficou com resta a pagar, passou de um ano para o outro, com a dívida de isso aqui foi no ano de 2015, de R$ 386.000, sem que tivesse dinheiro suficiente para quitar esses R$ 386.000. Então, houve uma dívida, houve um valor que ficou para pagar, sem que tivesse dinheiro para pagar. Ou seja, dívida mais que receita, né? Na casa da gente, a gente vai, por exemplo, vou fazer um supermercado, eu tenho que ir com dinheiro que dá para pagar aquela dívida, né? Aqui, no caso, a dívida foi maior que a receita. Houve a justificativa, foi a seguinte: do montante citado como inscritos de resta a pagar, processados sem suficiente disponibilidade de caixa no exercício de 2015, esclarecemos que durante o exercício de 2016, todas as despesas processadas foram pagas, com exceção das despesas que foram anuladas, conforme decreto 203 de 2016. Portanto, o município, apesar de não ter quitado todas as suas obrigações até o final do exercício de 2015, demonstrou responsabilidade em regularizá-las no exercício seguinte, tendo saneado as despesas cujos bens e serviços foram liquidados e anulados aquelas cujas despesas encontravam-se empenhadas em fonte errada e empenhos duplicados. A comprovação das quitações e cancelamentos citados poderá ser aferida no SICOM, assim que encaminhamos as contas do mês de dezembro de 2016. Diante do exposto, pedimos consideração da presente justificativo, uma vez que o mesmo fato ocorreu no município de Silvânia. No balanço geral de 2013, citou o exemplo de Silvânia, e que teve suas contas aprovadas com ressalvas por essa corte, conforme parecer prévio. Contudo, não pode haver julgamento divergente para questionamentos e justificativas semelhantes. Na ocasião, o Tribunal de Contas entendeu que antes tinha aprovado as contas de Silvânia, aí aproveitou o exemplo de Silvânia e aprovou as de Itaúsu também, com essa justificativa. E o tribunal entendeu que o valor de R$ 386.000, diante de todas as despesas do município, do valor do orçamento do município, era um valor não tão elevado. Por esse motivo, foi aprovado com ressalva. Foram só esses 2 itens. Só isso mesmo. Em única votação do parecer prévio do TCM Goiás, número 08081/2016. Processo de número 06538/16. Exercício do ano de 2015
de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Moacir Dias Barbosa. Votação e chamada do vereador. Vereador Seninha. Contra, presidente. Vereador Adelan. Contra, presidente. Vereador Gilberto Fonseca. Eu vou ficar com o TCM. Vereador Luiz Antônio. Contra, senhor presidente. Vereador Fernando. Contra. Vereador Narci Meirelles. Contra, presidente. Vereador Wesley da Marciana. Acompanho o TCM pela aprovação. Vereador Colemar Vicente. Eu voto é contra. Declaro rejeitado esse processo prévio. Remeto ao projeto de lei número 015/2021, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2025 para a Comissão Permanente Constituição de Justiça e redação para a Comissão de Parecer Jurídico. Declaro encerrado a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio. Narci Meirelles. Vereador Wesley. Não, vereador, obrigado. Vereador Colemar Vicente. Muito obrigado, irmão. Vereador Gilberto Fonseca. Vereador Luizinho. Senhor presidente, eu só queria aqui nesse momento agradecer a presença de todos. Aqui é uma Câmara, uma casa de lei, onde a gente, né, toma as decisões, aquilo que é correto, conforme o que manda a lei. Muito obrigado pela presença de todos. Só isso, senhor presidente. Vereador Seninha. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os nobres pares. Venho aqui, presidente, te parabenizar mais uma vez, que tem mais ou menos 20 anos que essa casa não aprova um balancete. Agradecer você também, Delano, seu presidente da Comissão de Justiça, de Fiscalização, quando a primeira vez que nós fomos debater o balancete 2014-2015, eu pedi para o senhor tirar ele de votação para nós estudar mais esses balancetes, que tinha muitas coisas erradas. E o senhor foi prontamente para me atender. Eu votei o 2014 referente aqueles lotes lá em Troncamento, que era um polo industrial, onde que era a fábrica de farinha. Infelizmente, o ex-gestor vendeu aqueles lotes e não soube aonde aplicou o dinheiro. Então, esse foi um dos motivos que eu votei contra. O de 2015, ele deixou uma dívida de R$ 386.326,87, onde que, se eu não me engano, doutor, às vezes ele podia pedir um suplemento antes de acontecer isso, mas ele não pediu. Foi na onde que ele deixou essa dívida. E também, ele não... O ex-prefeito, nós mandamos uma notificação para ele, dos balancetes de 2016, 17, 18 e 19, ele não quis assinar. Aí na rua muitos ficam falando, né, que os vereadores que estão querendo prejudicar ele. Se ele não tivesse devendo, por que não assinou essa notificação? Não é verdade? Então eu deixo aqui. Se ele tiver peito, então vem aqui e assina. Ou senão nós levamos lá na casa dele e ele assina, coisa que ele não foi homem de assinar. Muito obrigado, todos fiquem com Deus.
Quero aqui agradecer a presença de todos, convocar os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, que será aqui na Câmara Municipal, na próxima terça-feira, 30 de abril de 2024, às 19h30. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.